Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Estamos hoje aqui para mais uma aula do nosso curso de Teologia, CETEFA. E hoje nós estaremos tratando ainda na continuidade sobre os profetas menores. Já falamos sobre Jeremias, Ezequiel, Daniel, mas falando um pouquinho aqui sobre Ezequiel e Daniel, esses últimos profetas maiores, para a gente já entrar nos profetas menores. Ezequiel, no ano 605 a.C., durante o reinado de Joaquim, ele entrou em Jerusalém, entregou Jerusalém a Nabucodonosor, e foi aquela situação em que ele profetizava, diretamente inspirado pelo Senhor, e foi então que houve a invasão de Nabucodonosor sobre a cidade de Jerusalém, onde o povo é levado em cativeiro, juntamente com eles Ezequiel também vai, e se põe às margens do rio Quebar. E lá onde ele recebe as grandes e extraordinárias visões que Deus dá para ele pregar ao povo, a fim que ele se arrependa e volte ao primeiro amor. Porque sempre é assim, o povo está bem, está tudo tranquilo, mas quando eles desobedecem, caem em prisão, 40 anos, 50 anos às vezes de prisão, eles começaram a clamar a Deus, Deus levantava alguém, e naquele momento Deus levantava alguém, um juiz, um profeta e um rei, ou seja, um rei, e os libertava do momento em que eles estavam vivendo aquela situação caótica, desesperadora. Então, num período em que o povo estava enfrentando ali na Babilônia, seus 40, 70 anos, houve muitas vezes que foram deportados para a Síria, deportados para Damasco, para outras cidades, melhor dizendo, outras nações, e ali a ponto de até perder as suas próprias identidades, seus próprios nomes, ser substituído. Então, 9.1, o conteúdo do livro do profeta Ezequiel. O livro do profeta Ezequiel se divide da seguinte forma, pelo menos em 3 formas se divide o livro do profeta Ezequiel. Fazendo aqui um resumo para você que está acompanhando nós nessa videoaula. O livro do Ezequiel se divide em 3 partes principais. A primeira, que vai do capítulo 1 ao capítulo 24, que contém o aviso da destruição acerca de Jerusalém. É onde o profeta Ezequiel se põe a profetizar que haverá o fim, viria a destruição, viria a invasão do inimigo, e assim por diante. A segunda parte, que é dividido o livro do profeta Ezequiel, vai do capítulo 25 ao capítulo 32, que contém a profecia de condenação para diversas nações pagãs. E última divisão do capítulo, que começa do livro de Ezequiel, que começa do capítulo 33 ao capítulo 48, que consiste na restauração e na visão que Ezequiel tem, novo templo, uma nova cidade, uma cidade santa, e de modo geral a profecia que ele está ali liberando para que trazer esperança para o povo voltar para Deus, que através da visão que ele está tendo, vendo um novo templo, uma nova cidade, isso significa que Deus o restituiria a eles a partir do momento em que eles se voltassem a Deus, né? Ezequiel é considerado ali no livro dele mesmo, né, o livro de Ezequiel, Deus sempre aparece falando com Ezequiel de uma forma: filho do homem, ponte em pé, filho do homem, come este livro, filho do homem, profetiza isso no vale, filho do homem, profetiza assim, né? Assim está a nação de Israel, pecadora, vão após outros deuses, após outros costumes pagãos, e ele se deleita nos costumes dos Baal, dos ídolos, dos poste-ídolos que Deus detestava. Então, esse é um resumo básico aqui do nosso livro do profeta Ezequiel. Entrando aqui no livro de Daniel, com certeza o próprio Daniel seja o autor, escritor, pelas evidências que contém no próprio livro, as evidências até estampadas, porque logo no capítulo 7 nós vemos ali, no primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, o próprio Daniel teve uma visão ali e sobre a sua cama naquele tempo, e ele anotou. Então ele anotou o sonho que ele teve, a visão, e expandiu a respeito. Então, o livro de Daniel é praticamente voltado para ele mesmo, tenha sido o escritor.